Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Estou com o teclado do lado aqui, e bem de frente com a janela, mas não consegui melhorar aí a imagem, tem que ser essa mesmo. Não, paciência, chega lá. Primeiro, bem-vindos a todos, né? A gente gravou semana passada, agora voltamos, é a segunda live do ano, hoje é 8 de janeiro, dia histórico, hein? Eu até postei uma mensagem aí nas redes. Hoje o Brasil lembra 3 anos daquele golpe fatídico, malfadado, de 8 de janeiro de 2023. E a data de hoje, então, nós estamos consagrando como o Dia da Democracia no Brasil. Nunca a democracia foi tão ameaçada quanto naquele finalzinho de 22 e início de 23. Graças a Deus, hoje nossas instituições estão mais fortes do que nunca e a nossa democracia consolidada. Eu até escrevi que nossas crianças no futuro vão estudar isso nos livros de história, de educação moral e cívica, se é que vão ter essa disciplina, né? Mas vão aprender que no 8 de janeiro, um movimento orquestrado pelos descontentes das eleições de 22, né? Terminaram com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele grupo descontente foi tomando conta dos quartéis, foram fazendo terrorismo na cidade, né? Um atentado em Brasília, um atentado contra a sede da Polícia Federal, e o clima ficou muito pesado no Brasil e poderia ter acabado de forma ainda pior. Felizmente, aquela massa que invadiu a Praça dos Três Poderes, um estado de loucura coletiva, aqueles brasileiros iludidos, totalmente embriagados por um discurso falso discurso, assim como Trump tinha feito na América, no 6 de janeiro de 21, o Brasil repetiu em 8 de janeiro de 23. Ao contrário do que aconteceu na América, aqui não tivemos mortes, mas tivemos feridos. Tivemos um soldado ou 2, inclusive uma mulher soldado, que sofreu escoriações, foi derrubada no cavalo, depois derrubada com seu escudo e tudo, rolou uma ribanceira, recebeu golpes. Graças a Deus, ninguém morreu. Mas me lembro que aquela madrugada, fiquei acompanhando pela televisão, ônibus e ônibus foram trazendo aqueles detidos, tudo lá para o ginásio de esportes, para fazer a custódia, né? Aquele procedimento todo indivíduo, quando é preso, ele passa por uma audiência de custódia. Só que era uma coisa feita assim, como em série. Vários escrivães de polícia foram trabalhar no local e as pessoas foram, então, sendo indiciadas e presas. Hoje, daqueles 1000 e poucos baderneiros, temos pouco mais de 100. Assim mesmo, alguns já estão presos, mas ainda em processo de julgamento, alguns estão aguardando, mas a grande maioria já voltou para casa, ou para cumprir uma pena, entre aspas, que é estudar um pouco de democracia, fazer um trabalho solidário. Outros estão com uma correntinha na canela, né? Tornozeleira, simpática. Bom,
Todos nós sabemos o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Todo mundo está acompanhando pela imprensa. Na minha família, eu vejo que ainda há apoiadores daquele grupo radical, extremista, que ainda está aí. Eu procuro levar na boa. Não vou brigar, não. Nós estamos numa democracia, né? Embora negue, o Brasil permite que você escreva, que você defenda ideias. Eu mesmo publiquei um sambinha, que é Perdeu o Mané. Não, não é para ofender ninguém. Aliás, eu estava pensando no meu irmão quando eu escrevi esse samba. Por sinal, ele chama Jair também. Ele não gosta do samba. Perdeu o Mané, perdeu o Mané. Você devia escutar sua mulher. Perdeu o Mané, perdeu o Mané. Essa história de clubismo não dá pé. Alguns versos. Tá nas redes, viu? Já tem quase 1000 visualizações. Ultimamente você anda pelo lado, tomou chuva e resfriado, acampado no quartel. Ainda ontem eu te vi ajoelhado, parecia arrebatado, o profeta Daniel. E agora que você perdeu o emprego, a mulher não dá sossego, tá cobrando uma pensão. Você anda na rua impunemente, acredita inocente nessa tal intervenção. Perdeu o Mané, perdeu o Mané. Você devia escutar sua mulher. Perdeu o Mané, perdeu o Mané. Essa história de golpismo não dá pé. No final, eu canto a segunda parte da música, a segunda história. Não é para ofender ninguém, mas esse tema político, eu acho que eu não escrevi aí, mas nós precisamos debater. No Congresso até, porque a sociedade se contaminou de tal forma que até nos meios espíritas eu vi fake news entrando a doidar. Eu vi dirigentes despreparados na sua prece pela humanidade dizer assim: oremos pelo nosso querido, e citava o nome lá do ex-presidente. Eu escutei profecias, entre aspas, de que ele era de fato o Messias. Só porque tem Messias no nome. Jorge Messias também tem Messias no nome. Mas, e ainda hoje, eu recebo aí nas redes, claro que eu nem abro os arquivos, nem abro, mas André Luiz da Comunicação, Deseja também, alguns nomes aí, probos, respeitáveis da nossa doutrina, por meio de médios também sérios, como Chico. Como é que pode? O Chico até desencarnou. Mas não, aparecem médios aí, dizendo que a espiritualidade está vendo um grande momento no Brasil e que está sendo preparada a ascensão, uma espécie de momento em que o ex-presidente é levado de novo ao governo. Ai, meu Deus, estou falando, mas quem tem essas pessoas na cabeça? Recentemente eu vi aí outra mensagem de um médium. Aliás, estou horrorizado com esses materiais que estão saindo aí. Eu vi uma médium aí, meu amigo da instituição lá, estava reputando como um grande nome, ela dizendo que teve uma mensagem de uma ET. Uma ET. Esta terra. Não vou entrar nesse campo
das mistificações, porque isso é tema para outra live. O que eu quero é voltar à data de hoje, que é significativa, continuar refletindo com vocês aqui. Eu não posso dar imagens aqui, por enquanto, não. Tá? Vou pedir um pouco mais de paciência. Quando eu estiver dominando a tecnologia aqui, aí eu chamo imagens, aí eu posso compartilhar telas. No momento eu não vou compartilhar telas, senão eu posso quebrar a cara. Tá bom? Eu até vou tentar compartilhar uma tela para ver se funciona. Um celular novo. Mas não vou fazer isso agora. Quero continuar conversando com vocês, porque o assunto precisa ser analisado. Eu me lembro que em 2012 nós tínhamos eleições aqui em Campinas, aqui pertinho de Campinas, em Jaguari. Eu morava em Campinas na época. Não, já estava aqui. Mas em 2012 o clima das eleições para prefeito e vereadores estava muito quente. Eu tinha um amigo, ele está encarnado aí, muito bem vivo, se candidatou a vereador. Aliás, já era a segunda ou terceira vez que ele estava se candidatando. E dessa vez eu estava envolvido na campanha, meio contra gosto. Mas era amigo, a gente não pode deixar de ajudar. Como jornalista, e eu ainda na ativa, faz aí um destino para mim, fazia. Olha, administra aí o nosso site aí e tal, publica coisas. Eu cheguei a fazer até um jornalzinho. Não sei se ele está aqui. Cheguei a fazer até um jornalzinho político, dizendo que espíritas elegem os seus candidatos. E lá eu dizia que não há problema nenhum um espírita se candidatar. Não. Desde que ele coloque a sua condição de espírita acima da sua condição de político. Então, ele é um espírita que se candidatou. Não um político que está aí e depois se diz espírita. Se convir para ele. Porque eu já vi muita gente se candidatar a cargos nos órgãos da USE, União das Sociedades Espíritas, só para ter um título, para dizer, eu sou vice-presidente da USE e tal, a USE de Americana, a USE de Jaú, a USE de Andradina, eu sou presidente da USE cita lá uma cidade lá, USE Municipal de Botucatu, só para pôr no currículo e angariar a voz. Desagradável isso. A gente percebia que, passada a eleição, o sujeito nunca mais aparecia lá nas reuniões do conselho. Nada. Mas esse meu amigo que eu estava falando, não sei dizer o nome, né? Ele tentava, e ele realmente tinha boas intenções. Estava bem intencionado. Só que ele queria usar o público espírita para fazer palanque. Isso não pode. Levaram na televisão? Nós fomos. No rádio? Tentamos. Andar aí pela cidade? Fomos. Usando uma Kombi. Distribuímos santinho. Só que ele quis distribuir santinho dentro das casas espíritas. Isso não dá, né? Já contei aqui, não vou repetir, mas na época, eu me lembro que a Terezinha Oliveira, numa entrevista para o programa Vida Continua, falou, Rubens, isso não é aconselhável, é até, vamos dizer assim, reprochável que se faça isso. Porque imagine, dentro de uma casa espírita, você pode ter 3 candidatos, cada um para um partido, cada um com uma proposta, uma plataforma. Imagina se o palanque, se o espiritismo virasse, se o espírito pudesse virar um palanque. Não dá. Mesmo assim, olha, eu fiz um ato, eu me arrependo, eu peguei um santinho, pus no envelope, entrei no centro espírita Allan Kardec, pus em cima de uma muretinha e saí de fininho. Lá tinha, onde fulano, chapa tal, partido tal, para mudar, Campinas nova, Campinas voltando a ser grande novamente. Claro, deve ter ido para o lixo. Ainda mais para a dona Daisy Jürgensen Machado, na direção do Allan Kardec, uma senhora dinamarquesa.
riqueza, muito forte, assim, altivo, né? Muito séria. Né? Parecia a presidente da atual União Europeia, van der Leyen, a senhora van der Leyen, mais ou menos. A dona Deise estava lá no domingo de manhã lá, e alguém falou, dona Deise, tem um burburinho aí embaixo, tem uma equipe aí entregando folheto. Santinho, político. Ela desceu. Quem estava lá era a campanha do meu amigo. Outros colegas meus estavam lá. Holandês, pôs todo mundo para correr. Mas veja, de fato, nós não podemos permitir que os problemas que são do mundo interfiram nos objetivos santos, sagrados, elevados da religião e do espiritismo também. No caso nosso, o espiritismo tem uma proposta de transformar o ser de dentro para fora, regenerar o homem, melhorá-lo nas suas propostas de vida. No campo moral, se ele for bom moralmente, ele será um bom político. No inverso, não. Se você é bom na casa espírita, você com certeza vai fazer uma gestão boa no cargo aí público, seja como um parlamentar, seja como um executivo, prefeito, certo? Nós não tivemos um bom prefeito em Campinas. Lauro Pérez Gonçalves foi um bom prefeito. Era espírito, frequentava Allan Kardec. À época, a Terezinha Oliveira era sua secretária na prefeitura. Ou, se não era secretária, também era da mesma época, da mesma gestão. Laurão deixou lá um grande viaduto chamado Laurão. Teve uma passagem limpa, não há nenhum escândalo no governo nacional. Né? Então, isso é bom. Tivemos um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, já citei ele aqui, o nome sempre me foge. Inclusive, ele era um médico homeopata. Mas já eu lembro, se não lembrar, eu ponho aí na linha dos comentários, tá? Tivemos o nosso Bezerra de Menezes. Bezerra, quando a capital brasileira era no Rio de Janeiro, a Câmara dos Deputados Federais era no Rio, lá no Salão Velho da Câmara, Bezerra de Menezes fez belos discursos. Até então não era espírita. Ele só foi ter contato com o espiritismo quando Quintino Bocaiúva e alguns outros abolicionistas, né, entregaram a ele o Livro dos Espíritos. Ele foi no bondinho lendo. Foi lendo e não parou mais. Logo ele viu que na política ele não podia ser tão útil quanto ele seria fora da política. E ele foi, então, dedicar-se à medicina, como de fato ocorreu, e também pronto, resolvido. Já falei com uma pessoa que me procurava. Continuamos. O próprio Bezerra de Menezes separou as coisas. Como político, ele dedicou-se à política e teve bons e belos projetos. Já falei dele aqui numa live específica. Se você quiser pesquisar, você vai encontrar. Ele envolvido com a questão abolicionista, ele se dedicando em projetos para as pessoas mais necessitadas. Sem falar no médico excelente que ele foi, um médico devotado a todas as pessoas doentes, aqueles que podiam e aqueles que não podiam pagar. Parece que ele atendeu mais os pobres que aos ricos, tanto que ele é chamado médico dos pobres também, além de Kardec brasileiro. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desencarnado em 1900, já está, então, aí, 126 anos na parte espiritual. Né? Ele continua, vez por outra, se apresenta através dos médios. Era muito mais fácil através do Chico.
Ligou de volta. Até então, eu não sei se ele tem deixado comunicações aí através de outros meios. Mas esperamos que sim. Porque ele sempre se apresenta como um servidor humílimo e muito preocupado com os destinos do Brasil. Isso não quer dizer que ele vai se envolver na política brasileira. As armas com que a religião trabalha são outras. São os valores da moral, da virtude. Agora se pergunta, como é que fica o caso do ex-presidente? Meu irmão sofre muito bem. Ele está preso, ele está sofrendo, ele está numa cela. De quantos metros? 12 metros quadrados. Ele está sofrendo com o ruído dos aparelhos de ar-condicionado, não pode dormir. Não era esse cidadão que esbravejava de punhos cerrados, dizia que a cadeia não é para passar férias, não é spa, não é resort, não é colônia de férias, não quer ir para a cadeia, não faça nada errado. Ah, mas nosso pai, dizem os filhos dele, está sofrendo uma violação dos direitos humanos. Mas está sendo paparicado, caiu, né? Ai, operar a hérnia. Eu estou operado uma hérnia, vê se eu já operei. Não. Ele já operou, já voltou a operar do soluço. E era ele que, na pandemia, zombava dos doentes, até os imitava numa crise de falta de ar. Aí, gravado. São coisas que estão gravadas, porque esses caras se permitiram gravar em todas as loucuras que eles fizeram. Até os baderneiros de 8 de janeiro. Olha eu aqui, mamãe, olha eu aqui, ó. E subia na cadeira do presidente do STF, escorregava lá na rampa, lá do Planalto. Outros lá dentro começaram a quebrar obras de arte, pinturas. Isso já não é um gesto de uma pessoa civilizada, que sabe o que está fazendo. Não. Era uma massa ensandecida. Eu diria até que eles agiram mais ou menos como a massa fez com Jesus. Um estado de loucura coletiva. Quebraram tudo, vidros, tal. Isso custou. Claro, nossas instituições foram investigar, foram executando as prisões. Tem gente que ainda está fora do país e, para azar deles, acabaram presos lá fora também. Muita gente vai falar, Rubinho, você é bolsonarista? Também não sou. Você é lulista? Também não sou. Eu tenho um carro vermelho, estão dizendo, Rubinho, é PT. Não sou. Eu sou um humanista, defendo a ética, a democracia, pelo menos é um regime que nós temos aqui mais condizente com o estado civilizatório da Terra, né? Que pelo menos é o menos mal, menos ruim. Eu sou do bem. Se amanhã um candidato me convencer que ele tem uma proposta melhor, eu não vou perguntar se ele é direita ou esquerda. Aliás, eu uso Havaianas, tá? Você já sabe. Eu não sou de centro, nem de esquerda, nem de direita. Eu sou do alto. Então, levar a minha vida para cima. Tá bom? Vou terminar a musiquinha, se você não se ofender. Você devia escutar sua mulher. Perdeu a mãe, perdeu a mãe. Essa história de egoísmo não dá pé. A última estrofe. E foi prestando com foice e martelo, adotou verde e amarelo, canto hino nacional.
E atacando a nossa democracia, diz, a urna não confia, isso é crime eleitoral. E agora que a esposa foi embora, você grita, você chora, SOS, capitão. E segundo diz o seu advogado, você está intimado a prestar contas com Xandão. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Você devia escutar sua mulher. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Essa história de golpismo não dá pé. Aí, acabou, acabou. Fiquemos todos em paz. Até a próxima semana com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Até lá.